Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti ao Duna Parte 2. Antes de começar a falar do filme, se você ainda não segue o canal, siga o canal, deixa comentário, curte, tudo isso é muito importante. Bom, esse vídeo vai ter spoiler, porque eu acho que não faz muito sentido conversar sobre um filme como o Duna, especificamente parte 2, sem abordar elementos temáticos. E para abordar esses elementos temáticos, eu tenho que abordar elementos da trama do filme. Então já fica o aviso, esse vídeo vai ter spoiler. Não faria sentido falar sobre o filme sem abordar esses temas. Uma vantagem, eu acho que do Duna parte 2 é o fato de tanto já ter sido estabelecido sobre aquele universo na primeira parte. Então, esse trabalho que o Denis Villeneuve já teve no primeiro filme, de estabelecer a lógica do universo, o que está em jogo, o que é o planeta Arrakis, o que é o produto que eles extraem, como as casas se dividem, essas tramas de bastidores, ele não ter que desenvolver tudo de novo. Então ele já pode iniciar o filme colocando os personagens em conflitos um com o outro, permitindo que a história avance, e isso obviamente ajuda, principalmente se a gente considerar que o filme tem 2 horas e 40 minutos, se eu não me engano, e mesmo tendo uma duração ampla e sendo a segunda parte da história, ele ainda tem muita coisa para contar. Quando você recapitula tudo que acontece no primeiro filme e tudo que acontece no segundo, muita coisa. Esse é um dos raros exemplos que eu consigo pensar de um livro, de uma adaptação para o cinema que foi dividido em 2 partes e que justificou plenamente essa divisão. Porque os 2 filmes eles são carregados de eventos, de incidentes, ao mesmo tempo que eles extraem um tempo para desenvolver os personagens, a dinâmica entre eles. E aqui, embora eu não vou recapitular o que aconteceu no primeiro filme, não faz sentido isso, mas aqui o filme, ele tendo essa liberdade para já iniciar a história, ele não tem que ficar, ele pode se concentrar nos elementos de bastidores, nas motivações de cada personagem, como os personagens eles vão desenvolver as suas ações para alcançar esses objetivos específicos, que muitas vezes, aliás, constantemente vão entrar em conflito com outros interesses de outros personagens. E muitas vezes há interesses de certos personagens que a gente não consegue identificar exatamente qual que é até o 3º ato, que também é muito fascinante. E certos personagens mudam de objetivo ao longo do filme. Um deles, o protagonista, o Paul Atreides, vivido pelo Timothée Chalamet. E dentro dessas motivações, existe um aspecto de manipulação religiosa que é essencial ao desenvolvimento da trama. E por ser tão importante, como eu falei, ter ligação com os temas principais, eu vou abordar isso daqui a pouco. O filme, ele retoma de onde o primeiro parou. O personagem, o protagonista, o Paul Atreides, e a mãe dele, a Lady Jessica, se juntaram aos Fremens, que são um povo que mora no deserto, que já está habituado, ambientado na atmosfera hostil de Arrakis. Eles conseguem cavalgar aqueles vermes de areia, e aos poucos o Paul ele vai sendo aceito, principalmente pela influência do Stilgar, que é o personagem do Javier Bardem. Ele vai sendo aceito por aquelas pessoas que a princípio viam simplesmente como um invasor, um representante de uma das casas que dominam o universo, e viam de maneira hostil e vão aceitando ele. E ele vai demonstrando um interesse muito grande de ser assimilado por aquela cultura. Ele não tem interesse simplesmente de chegar e impor o seu ponto de vista, ao contrário. Muitas vezes o Stilgar, por acreditar em profecias, acreditar que ele pode ser o escolhido, digamos assim, o Stilgar tenta projetar nele um papel que ele se recusa a ter, que seria um papel de Messias. E isso é muito interessante e vai ser a base do principal arco dramático do filme, que é o que ele vai atravessar. E tem a personagem da Zendaya, que é a Chani, ou Shani, enfim, que é o interesse romântico dele, mas é muito mais do que isso, porque ela é uma guerreira forte, e é uma mulher que, embora ela se apaixone por ele, contra inclusive a própria expectativa, a própria vontade, porque ela também o vê inicialmente como um estrangeiro, como um estranho, estrangeiro no pior sentido da palavra, não simplesmente uma pessoa diferente, mas uma pessoa que vem de uma cultura colonialista, e ela, sendo a que sofre aquela pressão colonizadora, ela rejeita, obviamente, mas ela vai passando a respeitá-lo, e ao mesmo tempo em que ela o mantém com o pé no chão, digamos assim, ajuda o Paul a não se entregar a esses desvarios de grandeza que ele poderia facilmente cair, principalmente porque a mãe dele, a Lady Jessica, usa de maneira muito estratégica a questão da profecia para poder torná-lo cada vez mais poderoso e influente, contra a própria vontade. E a personagem da Zendaya,
Ela que é um personagem forte, mas ao mesmo tempo ela se mostra vulnerável em relação ao sentimento que ela nutre por ele, mas ela não permite que isso a defina, né? Ela, se for necessário, ela encontra o próprio sentimento para poder marcar uma posição em relação à defesa do seu povo, ela faz isso. Então é uma performance muito complexa da Zendaya que ela executa muito bem, assim como o Javier Bardem, que ele consegue ao mesmo tempo evocar o carinho dele pelo Paul, o afeto, mas ao mesmo tempo um fanatismo cada vez maior e através do Javier Bardem que o filme vai desenvolver um dos seus principais temas, que é a questão desse fanatismo crescente, como ele se autoalimenta e como isso pode ser não, isso vai ser 99,9% das vezes, e eu estou sendo generoso, 100% das vezes, esse fanatismo religioso vai ser negativo e vai trazer resultados desastrosos, e o Javier Bardem ilustra isso muito bem, sem abrir mão de certo humor. Enquanto a Rebecca Ferguson, como a Lady Jessica, ela é engraçado porque inicialmente você percebe que existe uma certa proteção dela em relação ao filho, mas você vai percebendo que mais do que essa proteção em relação ao filho e a filha que está no seu útero e com a qual ela conversa ao longo do filme, ela tem desígnios maiores em que o filho para ela é simplesmente uma peça naquele jogo. Não é que ela não ame o filho, mas a gente percebe que o propósito estratégico dela, se ela tiver que pesar as duas coisas, o propósito estratégico é maior do que esse afeto pelo filho. E voltam personagens da primeira parte, vistos pelo Josh Brolin, enfim, Stellan Skarsgård. Tem uma edição do Aaron Butler, que recentemente fez o Elvis, e ele faz o sobrinho do Stellan Skarsgård, e ele opta na sua composição vocal adotar a voz do Stellan Skarsgård. Então, assim, se a imitação do Aaron Butler do Elvis Presley, e não era simplesmente imitação, eu gosto muito daquela performance, mas enfim, em termos de maneirismos vocais, de inflexão, de tom da voz em si, ele imitava muito bem. Ele mostra que ele realmente tem um dom para imitação, porque ele pega não só a voz do Stellan Skarsgård, mas as inflexões, o ritmo, a ênfase em certas palavras. É uma performance muito, muito bacana e que ele cria uma figura muito ameaçadora ao longo do filme. Na sua composição narrativa, na maneira como o Denis Villeneuve e a sua equipe concebem o filme esteticamente, não só esteticamente, já no roteiro, aliás, não só no roteiro, no livro do Frank Herbert, original, mas também no roteiro e também na sua visualização, a influência das culturas árabes, obviamente, é uma influência muito marcante na concepção dos Fremen. Não só dos Fremen, tem toques ali em todas as casas, mas principalmente nos Fremen, na maneira como o figurino, com os panos enrolados na cabeça, certos elementos do culto religioso, como eles se ajoelharem, como se virados para Meca, o uso de certas expressões como Jinn, para falar sobre demônio. Obviamente é uma inspiração, são inspirados muito por culturas árabes e pelo islamismo. E isso é muito interessante porque, na essência do filme, o que você tem não só é uma crítica, obviamente, à cultura colonizadora e ao fanatismo religioso, mas uma visão muito positiva, e isso não deveria ser elogio, deveria ser algo assim, natural, né? Mas, enfim, dentro da maneira como a gente, principalmente o cinema hollywoodiano e até europeu, costuma enfocar a cultura árabe, você vê a cultura árabe representada como de uma maneira positiva, mesmo que não seja exatamente a cultura árabe, mas de uma maneira positiva, com aqueles personagens tendo uma grandeza, e isso ser refletido na sua cultura. Isso é muito bacana, eu acho isso muito legal do livro, do filme e dos aspectos visuais. E aí entra uma outra questão, mas antes, só falar da direção de arte, antes de eu acabar de falar, porque a direção de arte não é só isso que dá para elogiar, o fato dela ter essa inspiração em culturas árabes, não é só isso. Eu acho que uma das coisas mais bacanas de Duna, tanto a parte 1 quanto a parte 2, é a maneira como o universo daquele universo é visualizado, de uma maneira muito, muito inventiva. Eu gravei recentemente cenas em detalhes sobre a Ascensão Skywalker, e uma das coisas que eu apontei é como os diversos mundos, diversos planetas que a gente vê no filme, não existe criatividade, não existe inventividade, não existe um prazer óbvio daquelas pessoas em criarem aqueles universos e distingui-los uns dos outros. Aqui não. Em Duna, quando você compara a Arrakis, quando você compara com o planeta onde está o Imperador, quando você compara com a cultura dos... Está me dando um branco, Harkonnen, enfim, os vilões
são universos completamente diferentes. E mesmo dentro de Arrakis, por exemplo, quando você compara onde os Fremen vivem, na região norte, e depois você compara com as cidades do sul, você vê uma diferença muito grande de influências, de modo de vida, e de uma maneira muito expressiva também. Quando você vê o templo, por exemplo, que é um templo onde acontece uma cena-chave no início do terceiro ato, a maneira como aquele templo grandioso, com aqueles fachos de luz entrando, sendo projetados no centro, porque algo ali, digamos, com uma de um simbolismo de um Messias, vai acontecer naquele ponto, aqueles fachos de luz entram. Tudo muito orgânico e ao mesmo tempo tem um peso simbólico muito grande. O mundo dos vilões, por exemplo, onde tem uma cena que é basicamente uma de gladiador, digamos assim, ele é rodado de uma maneira fantástica, porque é como se o sol daquele planeta ele invertesse as cores negativo e positivo, então que é preto fica branco, que é branco fica preto. Então os personagens passam a ter uma compleição é uma palavra bonita, passam a ter uma aparência de como se fossem estátuas de mármore, as roupas também são invertidas, os fogos de artifício, é fascinante, eles jogam fogos de artifício, parecem tintas pretas sendo projetadas no céu branco, e depois o inverso, né, tinta branca projetada contra a estrutura preta, muito... não vou dizer que é uma coisa que é sutil, né? Os vilões morando num mundo todo escuro, sombrio, carregado em cores pesadas, mas é muito eficaz, principalmente ao diferenciar. E a Arrakis, como eu falei, não só você tem a estratégia de fotografia diferente, em certos momentos com um tom quente, caloroso, alaranjado, forte, em outros momentos investindo na superexposição para salientar a secura, o calor, a hostilidade daquele ambiente. São abordagens distintas muito bacanas e detalhes do universo também. Quando, por exemplo, você vê o imperador recebendo uma mensagem, essa mensagem é como se fosse num papiro de metal, em que parece que é um papiro enrolado, mas é um metal com a mensagem gravada. São detalhes muito interessantes para criar aquele universo. O imperador, aliás, que é vivido pelo Christopher Walken, é um papel pequeno, mas é sempre bom ver o Christopher Walken na tela. E a Florence Pugh, que é a filha dele também, um papel pequeno. E aí tem uma outra influência, me parece, né, no visual dela, principalmente no terceiro ato, que é uma influência de um visual ligado muito a Joana d'Arc, o que é interessante, porque nós estamos falando de uma outra figura histórica que é altamente influenciada por visões religiosas, e que tematicamente casa com o filme. Enfim, sequências de ação, embora não sejam tão frequentes quanto você poderia esperar num filme como esse, que aliás é outra coisa que eu gosto muito no filme, ele encontrar tempo para momentos mais contemplativos, quando você vê, por exemplo, a personagem da Zendaya e do Timothée Chalamet à noite no deserto, ela ensinando a melhor maneira dele caminhar para não atrair os vermes da areia, mas ao mesmo tempo vira quase como se fosse uma dança, e depois eles contemplando o deserto, vendo a beleza daquilo. Em vários momentos o filme encontra tempo para os personagens pararem e apreciar a beleza do que está na tela. Mas as sequências de ação, quando elas vêm, elas são muito, muito, muito bem arquitetadas. A sequência de ação final, a estratégia, por exemplo, dos personagens, ela é muito, embora ela aconteça em várias frentes diferentes, ela jamais é confusa. A gente percebe qual é a função de cada personagem, de onde eles estão indo, para onde eles estão vindo, a função deles dentro da estratégia geral. Mas, para mim, acho que a sequência mais impressionante é a sequência em que a gente finalmente vê o Paul enfim, subindo num daqueles vermes de areia, e que ela é rodada de uma maneira assim, para salientar o aspecto fabuloso, o tanto que aquele é magnífico, é majestoso. Não só a maneira como é construída a espera do verme chegando, sendo muito maior do que eles esperavam, mas a maneira quando ele vai deslizando na areia e a gente não percebe que ele já caiu no verme até certo momento, até que há uma inversão na posição da luz, e principalmente quando ele vai saindo da tempestade de areia e que a gente finalmente é revelada a dimensão daquilo. O Denis Villeneuve, ele filma aquilo para ser algo realmente impactante, e é por isso que é uma pena quando a gente percebe que uns filmes desses, muita gente não tem oportunidade de ver na tela grande, por causa de preço de cinema, por causa de acesso e tal, porque é o tipo de imagem que na tela grande fica, enfim, é sensacional. E tematicamente, o filme ele é muito ambicioso, porque, e eu temo que não só ele seja ambicioso, mas que essa ambição possa levar a uma certa interpretação incorreta por parte de muitas pessoas, porque, embora ele adote uma estrutura do surgimento, da criação, da origem de um herói, que seria o protagonista, né, vivido pelo Timothée Chalamet, na verdade ele faz o oposto disso. Nós estamos vendo, não é a origem de um herói, é a origem de um horror.
E isso movido pelo fanatismo religioso, porque embora ele resista ao próprio a assumir esse papel, porque ele sabe que é fruto de uma propaganda religiosa feita pela mãe e pelo culto ao qual a mãe pertence, e ele não quer aceitar esse papel porque ele sabe que aquilo vai levar à destruição, ao mesmo tempo chega um momento que ele por motivos bons ou motivos ruins, seja o que for, ele não resiste àquilo. E aí, embora haja muita crítica em relação ao Timothée Chalamet, eu acho que é preciso dar crédito, porque se em boa parte do filme ele se mostra contido, com um tom de voz sempre monocórdio, baixo, quando ele passa por esse processo de transformação e aceita, entre aspas, né, o próprio messianismo, e a aspas está no messianismo, não no aceita, porque, enfim, uma das coisas que o filme deixa claro é que qualquer um poderia cumprir aquele papel, não é esse papo de o escolhido. Ele muda completamente a composição, o tom eleva, a inflexão de raiva, a expressão dele muda. Eu acho isso muito bacana. E quando a gente percebe esse momento de coroação do personagem, de chegada ao poder, o Denis Villeneuve ele filma aquilo não como um momento épico de glória, de conquista, mas, como eu falei, um momento de horror. Né, a maneira como ele usa as sombras, a música do Hans Zimmer, os zooms nos personagens, salientando o choque que eles estão experimentando em relação àquilo. É a coroação de um fanático religioso, ou que se passa por um fanático religioso, um falso profeta, instrumentalizando a fé alheia para seu próprio benefício. No caso, uma vingança, mas obviamente instrumentalizando para o seu próprio benefício. Essa é o arco principal do filme. Né? A gente vê o Paul de um cara até bem intencionado, que se recusa inicialmente a assumir, até o momento em que ele assume, e chega um momento, tanto que no clímax do filme, eu falei que tinha spoiler, né, no desfecho, ele não hesita quando as outras casas resistem à sua nomeação como novo imperador, ele não tem um momento de hesitação, ele já fala: levem eles ao paraíso, levem os inimigos ao paraíso, ou seja, trazendo uma conotação religiosa para uma guerra que seria santa. E por que essa guerra é santa? O que define essa guerra como santa? O fato dela realmente ter elementos, enfim, sagrados não. O que define a guerra santa é o fato dele ter se posicionado como Messias. Ele torna aquela guerra santa, porque quem está do lado dele está do lado, enfim. Essa é a riqueza do filme. Eu acho que principalmente vindo no momento em que o filme é lançado, que obviamente não é uma coisa que foi planejada, mas, claro, infelizmente, considerando a história da humanidade, eu acho que em qualquer momento que o filme fosse lançado ele ia acabar refletindo algum acontecimento contemporâneo trágico, mas nesse momento específico, especificamente quando a gente fala de culturas árabes, e como no caso aqui a cultura árabe, ela é deturpada, ela é desviada do seu caminho por um falso profeta branco, eu acho que é muito, muito revelador. E não só nisso, até, de novo, podem ser coisas, são coincidências, mas quando, por exemplo, a frequência com que os vilões se referem aos Fremen como ratos, né? Se você for ver, por exemplo, posts, e de novo, não tem como você assistir um filme como Dune e não enxergar, pelo amor de Deus, falar que um filme não tem conotação política, é só entretenimento, porque realmente sim, a pessoa perdeu completamente a capacidade de ter uma análise crítica mínima sobre um filme. Mas quando você vê, por exemplo, as referências frequentes, inclusive por deputados conservadores brasileiros, lá fora também, mas aqui como Carla Zambelli, colocando, por exemplo, a figura de ratos vestidos com trajes que remetem ao povo palestino, comparando os ratos, os palestinos a ratos, e aqui a gente vê claramente, né, os vilões falando, literalmente chamando os Fremen de ratos. Enfim, os paralelos, quando a gente fala principalmente de conflitos políticos, geopolíticos complicados pela religião em uma região que ela é cheia de recursos naturais preciosos para o universo inteiro. Enfim, os paralelos com isso são inegáveis. E o filme acaba, assim, tristemente se enriquecendo por ser lançado no momento que ele é lançado. Eu preferia que ele não tivesse enriquecido, mas enfim, é como eu falei, a história da humanidade é tão cheia de tragédias que eu acho que em qualquer momento que ele fosse lançado ele ia acabar ressoando com algum evento contemporâneo terrível. Mas é um filme que é muito ambicioso de um ponto de vista temático, é um filme que ele não usa as cenas de ação e os efeitos visuais simplesmente como um chamariz sem substância, né? Tudo isso serve de maneira orgânica a um desenvolvimento temático, que é um desenvolvimento temático instrumental, importante, é instrumental para a compreensão do filme, é importante de um ponto de vista de levar pessoas a esperam uma posição crítica em relação ao que o filme aponta. Eu gostei muito, muito desse Duna parte 2. Eu acho que é um filme que, para mim, inclusive, eu já tinha gostado da primeira parte, mas ele consegue ser ainda melhor do que a primeira parte.
É isso. De novo, siga o canal, curta, deixe comentário, etc. Um grande abraço e bons filmes.